Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. A gente já falou aqui no canal da Corte das Corujas, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Mas a Corte das Corujas tem um soldado especial, e esse soldado é William Colby. William Colby ele era um artista de circo do século XIX, conhecido como o acrobata perfeito, com habilidades de acrobacia que chamaram a atenção da corte das corujas, que o recrutaram ainda na juventude. Ele foi treinado e condicionado a ser um assassino de elite, se aproveitando das habilidades acrobáticas que ele já tinha por causa da sua vida no circo. Após o seu treinamento, William Colby se tornou um dos executores principais da organização Corte das Corujas, se tornou um garra. Os garras normalmente são indivíduos reanimados, ou seja, são indivíduos mortos que eles usam um tipo de tecnologia para reanimar cadáveres. Mas no caso do William Colby, é um cara vivo que eles mantêm em animação suspensa para preservar a saúde e a vitalidade dele, mas é um cara que nunca morreu, é um cara que foi treinado e condicionado para ser um assassino. E ele é o principal garra, o principal executor da Corte das Corujas. Curiosidade sobre o passado do William Colby é que, antes de se tornar o Garra, antes de ser recrutado para a organização Corte das Corujas, ele teve um filho. Então, esse filho foi o avô de Dick Grayson. Então, o nosso amigo William Colby é o bisavô de Dick Grayson, o primeiro Robin. Ele foi treinado para ser um assassino letal, tanto com combate de armas como combate desarmado. Mas o mais impressionante aqui é que ele foi treinado para ser extremamente leal. É quase uma lavagem cerebral. Esse cara não é um reanimado, não é um zumbi que morreu. Ele está vivo. Ele é mantido em animação suspensa, animação criogênica, o que preserva as funções do corpo na melhor forma possível. Mas ele não está morto. Ele é um indivíduo ativo, ou seja, não é um zumbi controlado. Ele simplesmente foi moldado de forma a ser obediente. 90% dos garras dos assassinos da Corte das Corujas são cadáveres reanimados, guerreiros que já caíram, já tombaram. Eles recolhem esses cadáveres, usam uma tecnologia de reanimação para que esses cadáveres, né, esses zumbis já mortos, voltem para a frente de combate sobre as ordens da Corte das Corujas. E quem lidera esses zumbis, entre muitas aspas, é o próprio William Colby, que é o garra principal. É esse garra que lidera os outros garras. Tanto que, se você for olhar na animação mesmo, onde mostra o Batman contra a Corte das Corujas, dá para você ver que o uniforme do William Colby é um pouco diferente, porque ele é o garra chefe, tipo assim, ele é o garra que lidera, é o general deles. Enquanto a maioria deles são cadáveres reanimados para obedecer ordens, o William Colby é apenas um ser treinado e moldado à obediência, que é preservado em animação suspensa, mas ele nunca morreu. Então não é um cadáver, não é um zumbi. Ele tem funções cognitivas normais. William Colby é um acrobata e um assassino silencioso perfeito, devotado a obedecer à Corte das Corujas como a sua garra mais fiel. Então, normalmente, eles nem chegam a acordar tanto os cadáveres reanimados, não basta reanimar o próprio William Colby da animação suspensa e vai lá e cumpre as ordens deles com maestria. E como ele é treinado em assassinato, normalmente nem percebem que ele fez o que tinha que fazer. Nos raros casos em que o William Colby é ferido em combate, eu digo raros porque ele eventualmente consegue fazer quase tudo que mandam ele fazer sem ninguém nem perceber que ele entrou lá, mas, por exemplo, quando ele tem que enfrentar o Robin, ou o Batman, ou o próprio Asa Noturna, alguém que tem alguma rivalidade mesmo, que consiga ferir, não é um grande problema, que uma vez que ele fuja e vá de volta à base da Corte das Corujas, eles usam câmeras de regeneração para acelerar o corpo dele a se regenerar muito mais rápido do que um humano comum. Ou seja, dentro dessas câmeras, ele pode regenerar ossos quebrados, ferimentos que seriam letais, em instantes. Quando eu digo que o corpo dele é mantido em animação suspensa para preservar as funções e a jovialidade dele, eu não estou brincando. Ele foi recrutado no século XIX, então ele está atuando como assassino há pelo menos 2 séculos. Era para o cara ser um senhor de bengala, e ele não passa dos 40 anos fisicamente, talvez até menos, por causa das tecnologias de animação suspensa que preservam as funções principais do corpo. E as únicas pessoas capazes de rivalizar com o William Colby são seu próprio bisneto, o Asa Noturna, conhecido como Dick Grayson, dos Graysons voadores, o próprio Batman e, em algumas ocasiões, quando não está sendo enganado por ele,
o Damian Wayne, o Robin. Ou seja, tem que ser um cara de alto nível mesmo, de alto treinamento, para conseguir rivalizar com esse cara. Porque ele passou anos treinando. Ele não é só um acrobata muito específico. Porque ele era acrobata de circo, então ele faz acrobacias com o corpo com muita facilidade. Mas ele também tem treinamento em furtividade, assassinato, combate armado e desarmado, usa as garras das próprias luvas como armas também. Tudo para ele é literalmente uma arma letal. Foi o Batman, em suas pesquisas, que descobriu que William Colby era um ancestral de Dick Grayson. E foi o Batman também, em suas pesquisas, que além de descobrir o passado dele, descobriu que ele tinha animação suspensa, descobriu que ele vivia por séculos. E, eventualmente, o Batman dá algumas surras nele. Mas não se engane. William Colby é um dos poucos capazes de dar trabalho real ao Batman. Eu não digo que ele é inderrotável, imparável. O Batman o derrota. Mas ele dá trabalho real. E sempre que ele é derrotado, alguns daqueles cadáveres que eu falei para você o resgatam e o levam de volta. Ou seja, ele nunca foi preso ou levado a Arkham, porque aqueles outros garras que são reanimados resgatam ele e levam ele de volta para a base das Cortes das Corujas, onde ele é tratado nas câmeras de regeneração e colocado em animação suspensa novamente. Ou seja, por isso que ele fica imortal. Não é porque ele é imortal do ponto de vista biológico. Ele morre como qualquer ser humano. Mas como estão usando tecnologia muito avançada, né? A animação suspensa, que é quase uma criogenia, que mantém as células e a juventude do corpo, e além de câmeras de regeneração avançada, tornam ele quase imortal. Então, sempre que ele está muito ferido ou a ponto de ser preso, os outros garras, que são zumbis descartáveis, o resgatam e levam ele de volta para a base. E lá a Corte das Corujas trata dele, voltam a treinar ele, colocam ele em animação suspensa de novo e acordam ele quando necessário. E assim ele atua por vários e vários séculos. Ele é a mão executora da Corte das Corujas. Ele é a garra que a Corte das Corujas tanto usa. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a mitologia da Corte das Corujas, sobre como ela é influente em Gotham, sobre por que ela existe, por que o William Colby está vivo há tantos séculos, agindo como a mão pesada da Corte, tem um vídeo que explica a Corte das Corujas aí. É só você clicar no card e assistir. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Lembrando que fontes, sugestões, tudo que você quiser. Ah, eu tô com dúvida nisso. Deixa nos comentários. Ah, eu queria um vídeo sobre isso. Deixa nos comentários. Ah, eu achei seu vídeo legal. Me avisa nos comentários. Ah, eu queria um personagem tal. Me avisa nos comentários. Os comentários estão aí para isso. E eu leio todos, sem exceção. Ah, outra coisinha. O link do Instagram tá aí embaixo na descrição. Tem coisas que viram notícia só lá, porque não dá para trazer material de vídeo para cá. Então, segue a gente lá para não perder nada. Dito isso, até amanhã.